6h15, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias dessa sexta-feira. E o Amazonas decretou estado de emergência por causa do aumento nos casos de malária. Só em São Gabriel da Cachoeira, no município da Calha do Rio Negro, no norte do estado, foram registrados mais de 8.000 casos da doença. Almi é morador da zona rural de Manaus e aos 30 anos já perdeu as contas de quantas vezes pegou malária. É difícil, dá dor no corpo, tudo, mal-estar, falta de apetite, né? Dor na cabeça que ninguém, só a gente mesmo vai aguentar, né? E ele não está sozinho. Em todo o Amazonas, o número de pessoas que tiveram malária aumentou. Em 2017, foram registrados mais de 80.000 casos da doença, 65% a mais que em 2016. De janeiro deste ano até agora, já foram diagnosticados mais de 32.000 novos casos. O estado é considerado o de maior risco de transmissão da doença no Brasil. As causas realmente são várias, né, que interferem nesse aumento. Nós tivemos um aumento do potencial de criadores de mosquito que transmite a doença muito grande, principalmente com essa questão da piscicultura e do abandono dessas coleções de águas que eram direcionadas à criação de peixe, depois foram abandonadas. Isso a gente está verificando em todas as periferias, né? A própria questão da gestão local, nós temos municípios aí já com a troca de terceiro secretário de saúde, isso interfere muito nessa questão e hoje estamos fazendo esse monitoramento dessas áreas, desses municípios, no sentido de diminuir o número de casos, principalmente no Alto Rio Negro. Em todo o estado, é a região da Calha do Rio Negro que mais preocupa. Só o município de São Gabriel da Cachoeira concentra 24% dos casos de malária no estado. De janeiro até a metade de junho deste ano, foram registrados mais de 8.000 casos da doença. A malária do plasmódio falciparum, não só ela tem um diferencial no que diz respeito ao tempo de evolução, é uma doença cujo plasmódio se reproduz com muito mais rapidez. Consequentemente, você tem também comprometimento de vários órgãos importantes do nosso organismo, como é a questão do comprometimento cerebral, comprometimento pulmonar, renal, né? E é realmente uma espécie de plasmódio cuja infecção, quando não tratada precocemente, pode levar a casos graves e pode levar a óbito. Por conta do aumento nos casos, foi decretado estado de emergência no Amazonas e ações de combate à doença estão sendo intensificadas. Na área de controle vitorial se trabalha principalmente com a borrifação intradomiciliar, né, borrifando com inseticida as paredes do domicílio, o fumacê, que é exatamente o inseticida no meio ambiente. Né? E uma das coisas também que consideramos importante é a eliminação desses criadouros, né? Seja por aterramento, seja por retificação desses mananciais de água. Na casa do Almir, que já teve tantas vezes a doença, telas foram colocadas nas janelas e após as 6 da tarde, ninguém fica para fora. A gente já está se recolhendo as crianças, né, a tomar banho antes das 6, que é para facilitar, né? Todo cuidado é pouco. E durante todo o dia de ontem, a direção da Unimed Manaus esteve reunida para definir como será cumprida a determinação da Agência Nacional de Saúde, que na última quarta-feira ordenou que a cooperativa de saúde transfira em um prazo de 30 dias todos os clientes para outras operadoras de planos de saúde. A ANS também determinou a suspensão da venda de novos serviços. Em nota, a Unimed informou que durante esse período todos os atendimentos assistenciais e hospitalares serão mantidos e afirma que nenhum cliente será prejudicado. As informações sobre novos procedimentos serão divulgadas nos canais oficiais da empresa. Só em Manaus, a Unimed hoje atende mais de 122.000 pessoas. E 3 suspeitos de matar o sargento da Polícia Militar, Ayub Carlos França de Araújo, de 39 anos, foram presos. A gente mostrou ontem que o PM foi morto com um tiro nas costas ao tentar evitar um arrastão na zona norte de Manaus. E quem traz os detalhes para a gente sobre esse caso ao vivo é o Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. Esse assassinato causou muita comoção de familiares da vítima e de policiais, né?
Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Causou sim muita comoção. Familiares e amigos, colegas de farda foram se despedir do sargento da Polícia Militar. O velório dele aconteceu em uma funerária que fica ao lado do Terminal de Integração 2, na Cachoeirinha, zona sul aqui da cidade. Como não poderia ser diferente, muita comoção. É mais um policial militar que perde a vida tentando defender a sociedade, mesmo que ele não estivesse de serviço, mas muitas vezes falar mais alto a ação do PM de querer evitar um crime. Como a gente sabe, ele tentou evitar um arrastão que estava acontecendo na zona norte da cidade. Depois que este crime aconteceu, a polícia começou a investigação para prender os suspeitos. E ontem já houve uma evolução muito grande nas prisões. Ontem à noite, os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, os policiais da ROCAM, receberam uma denúncia de que um dos suspeitos estava escondido em uma casa no Riacho Doce 2, que fica também na Zona Norte, é um bairro bem próximo de onde este crime aconteceu. Os policiais foram até o local e conseguiram prender o Moisés Mendonça de Lima, de 19 anos. Ainda ali naquele mesmo bairro, a polícia prendeu outro acusado de participação no crime, o Antônio Carlos dos Santos Padilha, de 23 anos. Ainda ontem, outro acusado decidiu se apresentar. Ele procurou o 6º Distrito Integrado de Polícia e confessou que teve participação no crime que resultou na morte do sargento da Polícia Militar. Inclusive, esse jovem que se apresentou é o Felipe de Carvalho e Silva, apenas 18 anos de idade. Ele foi quem travou luta corporal com o sargento e acabou tirando a arma dele. Acabou tirando a arma do sargento. O outro suspeito foi quem pegou o armamento e atirou contra o sargento. Este é o único que está sendo procurado, é o único que está solto até o momento. É o Carlos Alexandre Lopes. Ele teria dado o tiro nas costas do sargento. Agora tem um detalhe nessa história toda, Adriane, é o seguinte: dos 4 suspeitos de participação no latrocínio, roubo seguido de morte, do sargento Ayub França, 2 tinham sido presos no dia 8 desse mês por roubo. Só que eles foram soltos na audiência de custódia, porque o juiz entendeu que eles não representavam risco à sociedade. O caso foi registrado aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde seguem as investigações. Além de Moisés, Felipe de Carvalho e Silva foram identificados como partícipes deste crime. O detalhe é que, segundo a autoridade policial aqui do 6º DIP, Moisés e Felipe já têm passagem pela polícia. Inclusive, no início do mês de junho, os dois foram presos em flagrante, acusados de terem cometido um assalto à mão armada. Mas o judiciário, durante uma audiência de custódia, colocou os dois em liberdade. Inclusive o Felipe, na atuação dele no dia 8/6, ele apontou a arma para a vítima, né? E nós trabalhamos assim de forma detida durante toda a madrugada, fazendo todos os procedimentos do flagrante, né? Eles foram liberados na audiência de custódia, né? Entendeu-se que eles tinham um direito à liberdade. E usufruindo deste direito à liberdade, eles foram lá ontem, né? O Felipe, juntamente com Moisés, fazendo o que eles sabem fazer, ceifaram a vida do policial. Então, foi mais esse crime que aconteceu aqui na cidade de Manaus, né, Adriane? E, enfim, a polícia agora procura pelo outro suspeito, como a gente já informou anteriormente, o acusado de participação também neste crime. Ele teria atirado então aí no sargento e a polícia está à procura. Inclusive, quem tiver informação pode ligar para os números de investigação da Polícia Civil para tirar logo esse suspeito das ruas da cidade. Tem muitos nessa condição aí que nós acabamos de ver. As pessoas são presas, são levadas para a audiência de custódia e lá o juiz muitas vezes entende que aquela pessoa
ela não representa um risco à sociedade. Na verdade, não se sabe se o juiz toma essa decisão por conta da situação precária das unidades prisionais do Amazonas, pela questão do sistema carcerário brasileiro, que realmente não é nada boa, da superlotação, ou se de fato ele entende ali que realmente aquele indivíduo pode responder em liberdade, porque pode não voltar a cometer aqueles crimes. O fato é que tem muita gente nessa condição reincidente. É comum a gente ir até as delegacias e observar presos que já estão ali pela 5ª, 10ª, enfim. Muitas vezes os policiais ficam até meio que desanimados, até porque sempre estão arriscando a vida para tirar essas pessoas de circulação, e quando essas pessoas vão para a audiência de custódia, o juiz entende liberá-las. Aí a situação fica difícil, acabou o que aconteceu aí com o sargento. O juiz liberou e eles tiveram participação na morte de um pai de família. Pai de família, trabalhador, policial militar, né? É bem provável que se esses bandidos estivessem presos desde o dia 8, como foram presos, que se eles tivessem permanecido na cadeia, que essa morte não teria acontecido, né? O sargento poderia estar vivo hoje. A gente lamenta muito que isso continue acontecendo. A justificativa de uma audiência de custódia é não deixar as cadeias superlotadas e dispensar os crimes de menor potencial ofensivo para que os criminosos possam responder em liberdade. Mas o assalto cometido no dia 8, que resultou na prisão do dia 8, foi com uma arma na cabeça de uma vítima, violência grave e ameaça. E mesmo assim, o juiz entendeu que eles não apresentavam risco à sociedade, não apresentavam risco e simplesmente tiraram a vida de um policial militar que estava tentando evitar uma ração na zona norte da cidade, né? Que isso sirva de exemplo e que possa se rever esse tipo de atitude. O que acontece hoje é que a pessoa é presa, a polícia tem todo o trabalho, quando consegue chegar ao criminoso, é quando dá 2 da tarde do dia seguinte, ele vai para uma audiência de custódia. Metade já é liberado ali mesmo, né? Junta todos os criminosos do dia, vai para essa audiência e grande parte é liberada para responder o crime em liberdade e aí com um grande índice de reincidência, como a gente vem mostrando. Obrigada, Fred, pelas informações. E daqui a pouco tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos falar do Zona Azul, que começa a funcionar amanhã. É já já, não saia daí.